outro olhar. A apresentação, Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio e também que nos acompanha aqui pela internet. Hoje nós vamos lançar um outro olhar, como pede o nome do nosso programa, sobre a economia brasileira e seus desdobramentos até para o Rio Grande do Sul. A relação entre as decisões econômicas e as políticas, como estamos e o que está por vir, e o olhar, né, o outro olhar, será um olhar de alguém que compreende a economia real, que eu gosto de dizer, é o economista e diretor da Associação Comercial de Porto Alegre, Eduardo Starosta. O Eduardo é formado em Economia pela URGS, pós-graduado em Filosofia pela PUC, e, como eu disse, tem um olhar muito realista e didático sobre a realidade. Eduardo, gosto sempre de te acompanhar no teu canal do YouTube, também as suas palestras na Associação Comercial. Então, em primeiro lugar, bom dia, obrigado por estar aqui conosco. Bom dia, Kleber. Eu que agradeço o convite, pessoal teu, agradeço também a Rede Bandeirantes por me acolher num momento tão especial como esse que nós estamos vivendo na história do mundo, do nosso país e do Rio Grande do Sul. Maravilha. Eu quero começar por um factual, assim, eu vi que tu, numa palestra que eu acompanhei na Associação Comercial, tu dizia, tem um cenário pessimista sobre o mundo, mas o meu olhar não é tão pessimista assim. Aí, nessa semana, o FMI mudou para melhor as suas previsões para a economia mundial. Vamos começar, tanto quanto seja possível, em 3, 4, 5 minutos, um olhar sobre a economia mundial, Eduardo. Olha, em relação à economia mundial, quando a gente pensa em planeta Terra, evidentemente, pela força das comunicações que nós temos atualmente, vamos imaginar o que está acontecendo na Rússia, Ucrânia, tensões entre China, Estados Unidos, outros países, enfim. Em princípio, o relógio do apocalipse está indo para frente e nós estamos numa encrenca terrível. Mas aí vamos pensar um pouquinho, Kleber, vamos pensar um pouquinho, telespectadores. Será que esses gestores de países, eles são tão ingênuos a ponto de botar tudo a perder? Evidentemente, pode existir algum psicopata, um pouco mais maluco, como acha que o presidente russo, Vladimir Putin, ele está em surto, tá? Que pode tentar desequilibrar essas forças. Mas existem duas coisas que quem vive na política tem que observar sempre. O primeiro é o que se fala da boca para fora. O segundo é o que se negocia dos bastidores para dentro. Seguramente, com o equilíbrio de forças que nós temos nesse mundo atualmente, não há condições de uma potência derrotar outra e virar o grande dominador do mundo. Então vão se respeitar, vão fazer discursos para os seus públicos, para agradar a sua plateia, e fica por isso mesmo, alguma ameaça aqui, outra ali, enfim. E aí, FMI e Banco Mundial fizeram suas previsões em cima de um clima de tensão mundial. Fizeram suas previsões em um clima onde a inflação de 2021, por conta, sim, da guerra entre Rússia e Ucrânia na área energética e na área de fertilizantes, e também a inflação dos alimentos, tomou conta dos principais mercados do mundo. Só que, se eles observassem o último trimestre de 2022, veriam que esses dados, essas informações inflacionárias, já estavam bem abaixo dos padrões dos meses anteriores do ano passado. A inflação foi resolvida. A crise energética na Europa, mediante vários subterfúgios, que não cabe detalhar aqui, foi resolvida também. Existe um probleminha assim na cadeia de suprimento de semicondutores que está sendo resolvida, deve ser equacionada em 2023. Então, primeira coisa, inflação Europa, Estados Unidos, está praticamente resolvida. Vai ter um repiquezinho agora, em janeiro, por conta do auge do inverno, mas é só isso. Segunda questão, que também é muito importante nesse contexto, fornecimento de alimentos, ele está em vias de se estabilizar. Terceiro ponto que eles apontavam que era muito sensível, que ia detonar com a economia mundial, que é o fator China. A China fez aquela política do fica em casa muito mais radical até que a brasileira e acabou se dando mal em 2022. Imagina um país que produziu muito a menos do que deveria em 2022, em 2023, por conta das pressões da população, que para mim foi uma coisa inédita lá, esse enfrentamento do partido ao Partido Comunista,
reverteu essa política, teve seu surto de Covid, como todos os países tiveram, e agora está se preparando para uma retomada da produção, retomada do consumo. Como é que a China pode cair diante disso? Questão dos juros globais envolvendo mais Estados Unidos e União Europeia. Historicamente, os juros nunca estiveram tão baixos, desde que começou com a crise de 2008, daquela crise imobiliária nos Estados Unidos. Certo. Os países, para manter a atividade econômica, botaram juro praticamente zero ou negativo até. Em 2018, aliás, 2019, começaram a fazer uma recuperação, caiu de novo por conta da pandemia. E esse movimento que tanto o Banco Central Europeu como o Federal Reserve dos Estados Unidos estavam fazendo, sim, era para combater a inflação, mas não atacavam a inflação porque ela é uma inflação específica. Era simplesmente para recuperar a vontade da população de poupar um pouquinho, que é importante para os países. E isso estava acontecendo agora. Se Banco Central Europeu e Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, subirem mais juros ainda, continua abaixo dos patamares médios históricos desses dois mercados e ainda muito palatável para continuar consumo, para continuar a empregabilidade, que a taxa de desemprego nos Estados Unidos está em torno de 3,5%, 3,6% ao ano, que é praticamente nada, e a europeia está em torno de 5% a 6%. Então não existe nada que me diga que o mundo em 2023 vai ter um comportamento inferior em termos econômicos do que os anteriores. 22. E por isso que o FMI mudou para melhor as previsões. Mudou de acordo por conta desses elementos aí. De acordo com esses elementos que nós havíamos conversado, inclusive, antes. É a pressão, parece que é uma pressão política, moralista, para dizer que vai estar tudo errado. É uma moda que tem no mundo agora. É verdade. Eduardo, eu queria agora te ouvir um pouquinho sobre o Brasil. Claro, a gente até, inclusive, às vezes palestra junto, né? Política e economia são sempre tão Sim. vizinhas e correlatas, né? Mas tu consegue fazer bem essa separação de olhar a realidade. Eu queria te ouvir sobre isso, né? O legado de 22 para 23, né? Que Brasil herdamos aí no pós-Bolsonaro, que Brasil, esse novo governo Lula está herdando em termos de economia, de dados internos, enfim. Olha, Kleber, primeiro eu vou ter que ser muito claro contigo. Eu sou um grande admirador do ex-ministro Paulo Guedes. Acho que ele fez, dentro das circunstâncias pelas quais nós passamos, especialmente pandemia, ele agiu de maneira muito mais correta e o Brasil teria avançado muito mais em coisas que eu acho importantes, como desregulamentação, liberdade econômica, livre iniciativa, infraestrutura também, com o atual governador de São Paulo e outras pessoas dessa equipe do governo que tecnicamente foram muito boas. E nós tivemos uma mudança. Lógico, uma mudança decidida pelas urnas, nós temos que respeitar, mas temos sim uma mudança de discurso. E essa mudança de discurso, ela vai provocar impactos na economia. É a ação humana sobre o dia a dia das pessoas. E isso sim gera impacto, nós não podemos... Mas o Brasil herdado, antes queria analisar isso, assim, economicamente, como é que o Paulo Guedes, tu disseste, o que ele entregou para o Fernando Haddad? O que ele entregou para o Fernando Haddad? Pontos positivos. Uma economia em crescimento, uma economia desregulamentada, uma taxa de desemprego em plena queda de maneira estrutural, não era um surto, era uma coisa que tinha consistência, mês a mês isso estava acontecendo. Uma mudança da base tributária, vamos lembrar o seguinte, as alíquotas sobre impostos incidentes sobre consumo, tipo IPI, até ICMS por conta dos combustíveis, caíram e a arrecadação subiu em função do lucro das empresas, pelo aumento da lucratividade das empresas. Economia se movimentando. Ou seja, a economia se movimentando e o Estado tributando aonde deve tributar. E isso, pelo jeito, pelo discurso, não há nenhuma ação efetiva em relação a isso. Nesse momento, é mais conversa, parece que vai mudar. Parece que estão querendo, regulamentar aplicativos, regulamentar uma série de coisas, criar impostos sobre grandes fortunas, que apesar de ser bonito falar que os pobres têm que pagar mais, na prática o que acontece? Quem vai pagar mais imposto no Brasil? Que os ricos têm que pagar mais. Que os ricos têm que pagar mais, que os ricos têm que pagar mais,
Os ricos, evidentemente, só fora alguns que gostam de fazer caridade, existe muitas pessoas que são benevolentes com o seu dinheiro, mas eles têm a opção de doar o dinheiro, não pagando Mas impostos. capital muito onerado foge. Capital muito onerado vai embora. E aí? Cadê as grandes fortunas? Está tudo no Uruguai, está tudo no Paraguai, Na Estados Suíça. Unidos. Acabou. Então... Esse imposto das grandes fortunas virou um fetiche quase, né? Uma Sim, narrativa também. exatamente. Então, o que eu vejo nesse contexto? E isso eu até, quando eu faço os comentários, eu chamo muito a atenção. Não adianta mais a gente ter uma ideia na cabeça, e nossa língua portuguesa, originada do latim, ela é muito rica para fazer frases bonitas, mas frases bonitas não enchem prato, frases bonitas não geram emprego. O que gera emprego é respeitar o que nós não conhecemos, e onde nós não conhecemos, é melhor, em princípio, não mexer ou mexer muito pouco, porque senão a gente pode estragar o brinquedo chamado economia brasileira. A rigor é uma pauta lá de 20 anos atrás, essa pauta do governo Lula, né? Eu diria Gasto que é público século XIX. Século XIX. Gasto público elevado, pequeno benefício para as pessoas no curto prazo. Esses dias eu dei uma palestra também para empresários chilenos e eles fizeram uma comparação lá com o Boric, né? Mas é essa mesma filosofia. Argentina, Venezuela é um pouco esse modelo de enxergar uma economia mais estatista, né? É o discurso herdado ainda de Getúlio Vargas, do pai dos pobres. Isso não funciona. Aquela pessoa que bate no peito dizendo eu sou honesto e eu vou resolver os problemas do país através da minha honestidade, primeiro, nem sempre é assim. Segundo, ninguém é tão inteligente a ponto de conhecer todas as variáveis do processo econômico e do processo social e intervir de maneira correta. O último que tentou isso foi Hegel, na Alemanha, se não me engano, e confessou que não conseguiu. É maior do que um... Olha, a natureza é uma coisa tão complexa e nós fazemos parte da natureza. Se nós vamos ousar, tá, com ideologias ou ideologismos em relação a isso, normalmente a gente acaba se dando mal. E nesses cenários, um dia eu vi tu dizendo, quem se dá melhor nesse cenário de muita intervenção é quem sabe operar bem o mercado. Sim, é esse rentista, esse especialista em alocação de dinheiro. É quem sabe mexer com dinheiro. Só esses. E eu queria entender um pouquinho a tua perspectiva, né, a partir da economia, do perfil do ministro Haddad, né, que é uma figura mais moderada em suas ações, até em suas falas. Tem aí, da equipe econômica como um todo, a participação da Simone Tebet, tem um Aloysio Mercadante no BNDES. O que esse perfil pode indicar? Olha, eu tenho certeza, tá, que essas pessoas, o Haddad, o Mercadante, tá, eles estão, digamos assim, posso falar um nomezinho meio com as cuecas borradas nesse momento. Tá? Por quê? O discurso para agradar o eleitor é uma coisa. Então é muito fácil que é o que o Lula está fazendo. Que é o que o Lula está fazendo. Vou defender os pobres, vou baixar o juro. Assim como eles também têm que comprar esse discurso. Mas quando colocam na prática e vê as consequências da ação deles, a ação do Haddad no Ministério da Fazenda, do Mercadante no BNDES, tipo emprestar o dinheiro para a Argentina, as consequências disso é muito, mas muito grave. Porque estariam, se cumprirem o que prometeram, estariam sim levando o nosso país a uma situação bem mais inflacionária do que está. E sempre, em uma situação de inflação, o país entra numa faixa de risco muito grande de empobrecimento geral. Ô Eduardo, vamos entrar um pouco nessa questão e eu queria até te ouvir didaticamente, assim, para um leigo. Essa questão dos juros é outro fetiche, né? Porque o Lula discursa desse jeito. Vou falar lá com o Banco Central, mandar baixar o juro, não baixa o juro, é um absurdo, manda baixar. O que compõe o gerenciamento de uma taxa de juros? Qual é a importância? Me explica um pouco didaticamente esse assunto também. Ótimo, porque iremos esquecer de falar uma coisa. Tem uma crítica do governo anterior que eu fiz abertamente, que eu considerei que a política do Roberto Campos Neto de elevação da taxa Selic, a taxa básica de juros do Brasil, para 13,75% foi sim um exagero. A inflação brasileira, como a inflação mundial, ela não era baseada num nível geral de aceleração de preços, e sim por uma questão de petróleo e por uma questão de alimentação e, em menor escala, semicondutores. Então, mesmo subindo os juros, não houve efeito direto em redução da inflação.
Houve efeito quando? Quando fizeram uma política tributária na qual se reduziu o custo do combustível e a questão da oferta de alimentos estava mais ou menos restabelecida. Não foi juros altos. Acho que o governo Lula recebeu do governo Bolsonaro, diríamos assim, os juros em um patamar mais elevado do que poderia ou deveria receber. Perfeito. Essa crítica eu tenho. Porém, tem outra coisa. Se eu venho mudar a política econômica e afirmando que eu vou aumentar consumo do Estado, vou emitir dinheiro, seja em papel moeda, seja em títulos, ou seja, aumentar a despesa pública, Gasto trabalhar público. com regulamentação, trabalhar com uma série de coisas que, além de inibir a atividade econômica, atravanca ela, eu estou gerando, especialmente no caso do gasto público, mais inflação. Aí eu mudo de lado. Se uma economia tende a gerar mais inflação, não se pode reduzir juros, porque isso vai impulsionar ainda mais esse processo inflacionário. E é esse momento que nós estamos passando. Essa briga entre Luiz Inácio da Silva e Roberto Campos Neto parte desse princípio. Luiz Inácio da Silva quer mais inflação, porque convenceram ele que com uma inflação maior, a atividade econômica se desenvolve mais e com juros menores, só que depois vem o troco. O troco não é imediato. Vai demorar 6 meses, 1 ano, mas chega. Ele nunca deixa de chegar. E chega forte, né? Muito forte. Tá, mas aí me explica agora, então, pedagogicamente, o que compõe a taxa de juros, por que o governo não pode simplesmente mandar baixar, e essa questão da autonomia do Banco Central, qual é a importância disso? Que é uma das bases criadas ali pelo Paulo Guedes, aprovada, né? E que o Lula sinaliza modificar. Por que é importante a autonomia do Banco Central? Vamos ver. Primeiro, quer autonomia ou primeiro a questão dos juros? O que tu achar melhor. Vamos pensar o seguinte, Kleber. Eu te dou de presente aí 500 mil reais. Receba esse dinheiro. E aí eu chego para Kleber, eu te emprestei esse dinheiro e fiquei sem grana nenhuma. Tu empresta esse dinheiro que é teu, eu te pago daqui 2, 3 meses sem te dar remuneração nenhuma. Tu vai ficar assim, não, peraí, o dinheiro é meu. Eu não vou emprestar esse dinheiro com o risco que eu tenho e não ganhar nada por isso. Daí eu começo a te oferecer percentuais de remuneração. Se eu vou te dizer, eu te pago 1% a mais, não, prefiro fazer minhas brincadeiras, comprar um carro novo, fazer alguma coisa, um apartamento, eu vou aumentando a taxa de juros. Quanto mais eu aumento a taxa de juros, eu mais incentivo as pessoas a pouparem do que gastarem. E aí, quando o Banco Central coloca uma Selic a 13,75%, o que está dizendo? Olha, não gastem dinheiro, invistam em títulos do governo. E daí o dinheiro sai de circulação, a economia inibe. O que está acontecendo? Qual foi a questão sui generis do Brasil? Ao mesmo tempo que a taxa de juros ia lá para cima e caía o consumo daqueles produtos, os bens duráveis, como se fala, que é o automóvel, casa, eletrodomésticos, que exige um financiamento na maior parte das vezes, o consumo de bens imediatos, alimento, produtos farmacêuticos, crescia pelo outro lado virtuoso da economia. Com a desregulamentação, com a queda tributária que houve em vários produtos, tá? A economia brasileira, a empregabilidade brasileira começou a aumentar. E com esse aumento de empregabilidade, mais emprego, mais renda para consumo imediato. Então, no varejo, nós temos 2 fenômenos. Produtos de curto prazo, bens de consumo imediato, aumentando as vendas, e bens duráveis, caindo as vendas. E isso é feito diretamente em relação aos juros. Se eu derrubo os juros, o que acontece? As pessoas ficam menos incentivadas a poupar e vão gastar mais. Se vão gastar mais, entra mais dinheiro circulando na economia. E se entra mais dinheiro circulando na economia, é que nem uma safra de melancia. Agora nós estamos na safra. Melancia vale pouco. Por R$15, compra uma boa melancia. Vamos comprar em julho aqui no Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul, aliás. Vai ser o preço 3, 4, 5, 6 vezes mais. Por quê? É uma questão de abundância e escassez. Quanto mais abundante o dinheiro, oferta e da procura. Quanto mais abundante o dinheiro, menos ele vale. Se eu baixo o juro, o dinheiro fica mais abundante. Esse é o equilíbrio que a todo tempo está se buscando. E por isso que a autonomia do Banco Central é importante. Por que a autonomia? Porque
o Banco Central sendo autônomo, ele é isento de pressões políticas. Aqui no Brasil, pelo jeito, não está tão autônomo assim. Porque se o Copom decide taxa de juros, o Conselho Monetário Nacional, que se reúne essa semana, pode definir uma flexibilização das metas inflacionárias. E definindo isso, pode justificar alterações na taxa de juros, o que eu acho que seria um grande mal para o país, especialmente agora. Eu, se estivesse no lugar do Campos Neto, mesmo perdendo o emprego, eu endureceria nessa negociação. Eu até assisti essa semana uma entrevista dele no Roda Viva, achei que ele está abalado porque é um presidente da República mirando o seu canhão contra a China. Não é fácil para ninguém, não seria para ninguém, né? Mesmo tendo autonomia e mesmo tendo mandato, no caso dele, achei ele abalado com essa pressão. Ele tem uma responsabilidade histórica. Ele sabia que tinha chance de acontecer isso, porque a gestão dele transcende ao governo anterior. Aí cabe a decisão a ele. Perfeito. E a reforma tributária, Eduardo? Será que vem mesmo? O Haddad está falando disso, os prefeitos já reclamando, ou nunca saiu nem sairá, ou melhor aí fatiando mesmo? Qual é a tua perspectiva a Olha, respeito no contexto que nós temos agora, eu acho melhor que nem saia. Porque se sair, dentro dos debates que eu estou assistindo, é em função de aumento de impostos, aumento da carga tributária, mesmo focando em outras frentes, como grandes fortunas, como nós comentamos, e também, principal questão, que para mim é uma ingenuidade do Rio Grande do Sul, como negociador político, a questão da harmonia fiscal, da paz fiscal, como é que é? Guerra fiscal. Do fim da guerra fiscal. Pois é, tu é um dos poucos que fala isso. Todo mundo critica a guerra fiscal e eu vejo tu criticar quem critica a guerra fiscal. Por quê? Eu chamo isso de competitividade tributária. Vamos imaginar o seguinte, Kleber, vamos imaginar o seguinte, gente. Rio Grande do Sul é a ponta extrema do Brasil. Qual é a população que nós temos aqui de acesso ao nosso mercado? 11 milhões de pessoas, um pouquinho mais. O mercado, então, do Rio Grande do Sul, em princípio, é estabelecido para essas pessoas. Mas indústrias, por exemplo, não podem vender apenas para o Estado. Tem que pensar num contexto nacional, num contexto continental ou até global. E aí, se eu vou criar uma situação na qual o ICMS ou o futuro IVA seja igual para todos os estados e cobrado no destino, eu estou fazendo o quê? Eu estou incentivando as empresas a se estabelecerem aonde tem mais população e mais renda. São Paulo. São Paulo, Paraná, alguma coisa de Minas Gerais, Triângulo Mineiro e Goiás. O Rio Grande do Sul, que fica fora desse eixo de centro populacional e maior centro de renda do país, vai ficar de fora também da circulação de renda. Quer dizer, no fundo, que essa competitividade tributária é uma arma do Rio Grande do Sul em relação a estados geograficamente melhor posicionados. Sim, exatamente. Os estados que têm essa liberdade, o que podem fazer? Podem, como o antigo governo Brito fez, trazer uma General Motors, pode trazer a Dell. Enquanto, se não houver essa atratividade excepcional para as empresas, elas vão optar para onde está o centro ou da matéria-prima, que não é o caso do Rio Grande do Sul, ou o centro de consumo, que também não é o caso do Rio Grande do Sul. E esse assunto, de qualquer modo, é difícil de superar, porque justamente cada estado, cada ente federado tem a sua versão, né, de reforma tributária possível, né? Se eu estivesse morando em São Paulo, por exemplo, apesar dos paulistas estarem reclamando um pouquinho, é mais charminho. Eu estaria louco para que acontecesse essa harmonização, esse fim da guerra fiscal. O Eduardo Sarosa, e o Rio Grande do Sul nesse contexto? Pela primeira vez um governo reeleito, um cenário de estabilidade. Como é que está a nossa economia? O que tu enxerga pela frente? Olha, eu vejo o seguinte, Kleber, eu acho que nós tivemos alguns momentos de grande inovação na economia do Rio Grande do Sul, mas nós tivemos governos também muito reacionários. E nós temos, desculpa falar, tá, uma classe política que também, muitas vezes, vem privilegiando o verbo em relação ao pragmatismo. Nós temos grandes oradores, mas temos uma tradição de péssimos executivos. Se nós medirmos, Kleber, vamos dizer, nesse século, de 2001 para cá, o estado do Rio Grande do Sul foi o que menos cresceu no Brasil.
É um fato. Depois, se eu tivesse um número aqui, eu mostraria, posso te passar depois. Tá? Mas foi o que menos cresceu. Isso não foi à toa. Por quê? Nós ficamos perdendo muito tempo em discursos ideológicos, debates ideológicos. O debatismo, né? O debatismo, e esquecemos simplesmente de que o que faz a economia funcionar é dinheiro, é trabalho, é desburocratização, é liberdade. E o Rio Grande do Sul falha muito nisso. O que eu recomendaria para o atual ou segundo governo de Eduardo Leite? Pensar um pouquinho fora da caixa tradicional da política gaúcha. Trabalhar muito forte, o que já estão fazendo em grande parte na questão da inovação, e buscar diversificar a base econômica do nosso Estado. E ser a favor da competitividade tributária. O que é diversificar a base econômica? Do que nós estamos falando? Olha, o que nós estamos falando? O Rio Grande do Sul já foi o celeiro do Brasil. Hoje esse título de maior produtor de grãos fica para Mato Grosso, se não me engano. Tá? Mas ainda um centro agrícola importante, é o setor mais moderno da economia brasileira e da economia gaúcha também. Alguns governos atrás fez uma mudança de paradigma em termos de desenvolvimento do setor produtivo. Se privilegiou o setor metalmecânico, a indústria automotiva, para ser mais exato. E daí veio GM, a Ford acabou não vindo, veio outras empresas de informática, como a Dell, mas esse tipo de processo industrial, agora, em 2023, já está sendo superado por outras coisas que geram mais valor. O que o Brasil tem que se focar? Eu acho que o grande exemplo de sucesso mundial que o Rio Grande do Sul poderia se focar é o que aconteceu na Coreia do Sul. Eles simplesmente, lá nos anos 80, pegaram em torno de 3 mil empresas e disseram, olha, suas empresas, vocês ficam aqui, inventem, criem produtos que podem até não dar certo, mas se um der certo e virar a escala global, a intenção deles era 50 produtos, 50 empresas, já está pago o trabalho. Você sabe o que era a Samsung há 50 anos atrás? Era uma empresa de pesca. Olha o que virou hoje. Em função desse processo de inovação. E quem não inova, especialmente no mundo que está, vamos dizer, as coisas nascem e morrem com grande rapidez e cada vez mais rápido, quem não tem essa capacidade de inovação. E inovação não é só em colocar produtos aqui para o nosso mercado, mas tem que ser em escala global, vai perder local no mercado. Um exemplo bobo, tá? Você lembra daquele joguinho que surgiu da Nintendo, que fez a Nintendo renascer, que era a Guerra dos Pokémon, como é que é? Alguém? Super Mario? Não é Super Mario. Pokémon Go. É Pokémon Go. Tem alguém que sabe. Tem alguém que sabe aí. O que era o Pokémon Go? Era um aplicativo de celular de realidade aumentada, que é uma coisa já ultrapassada para a nossa tecnologia, que as pessoas ficavam caçando ovinho de Pokémon, fazendo briguinha de Pokémon por todo mundo. Inclusive teve um evento, se não me engano, em 2019, aqui em Porto Alegre, que atraiu 40 mil pessoas de todo mundo com essa brincadeira do Pokémon. Sabe quanto a Nintendo ganhou em valor por causa de um joguinho simples? 12 bilhões de dólares. Isso aumentaria, se a Pokémon, se a Nintendo estivesse no Rio Grande do Sul, isso significaria imediatamente um aumento, na época, de mais de 10% do PIB gaúcho. Imagina. Por uma coisinha só. Inovação. É inovação. Bom, bem rapidinho, mas temos aí uma estiagem para nos atrapalhar um pouco de novo, né? De novo. O que eu diria sobre isso? Quando o nosso amigo Francisco Turra, o pai, era deputado federal, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele em Brasília. E nós fizemos um estudo lá, onde o clima gaúcho, de 20 anos, 12 tinham instabilidade. E aí surgiu, na época, acho que era o governo Ieda Cruzes, um bom plano de irrigação, que não foi concluído. Tem que tocar isso aí de vez. Tem que tocar. Ou seja, nós temos insegurança climática, mas temos água no subsolo, e saber usar isso aí. Eduardo, sempre é uma aula te ouvir. Obrigado. Eu que agradeço o convite, agradeço a atenção dos espectadores, agradeço a Band pela oportunidade, especialmente ao meu amigo Kleber Benvenu. Muito obrigado para todos. Muito obrigado a todos. Nós voltamos na próxima semana com mais uma edição. Bom final de semana e até lá. Outro olhar.
Apresentação Kleber Benvenu.